Caríssimos irmãos, mais uma vez vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Alegria imensa em poder estar com os irmãos nesta festividade tão abençoada. Quero agradecer a Deus por esta rica e preciosa oportunidade. Não digo singular, porque certamente o Senhor vai conceder o desejo do meu coração de estar outras vezes com os irmãos. Quero agradecer o ilustríssimo pastor Ailton e quero confessar para os irmãos que nesses dias que nós estamos juntos, eu pude ver uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu imaginava, porque estou mais perto dele, estou vendo que se trata realmente de uma pessoa amabilíssima, um excelente anfitrião, e tenho desfrutado da sua companhia, da sua amizade, do seu carinho. Quero também agradecer a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Sebastião Rodrigues de Souza, presidente da Igreja Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso, por quem tenho um grande carinho, estima, admiração e amor. Amados irmãos, convido-vos para abrir a Bíblia Sagrada, a doce, santa, gloriosa, majestosa e infalível Palavra de Deus, oráculo divino, no livro do Apocalipse, no capítulo 5 e no versículo 5 e versículo 9. Livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 5 e versículo 9. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Capítulo 4, versículos 6 e versículo 7. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Amém. Queridos irmãos, vamos nesta noite tentar dividir o contexto desta mensagem, e eu gostaria de concluir dentro desse contexto, se assim Deus me permitir. Primeiro nós vamos enfocar aqui o versículo 5, onde fala sobre o leão da tribo de Judá. Depois iremos enfocar a raiz de Davi, e depois vamos dar um enfoque especial nesta palavra venceu, e depois nós vamos falar sobre a moeda que se usa no céu, a moeda de compra, a moeda de troca do céu, que é o sangue. Não sangue qualquer, mas um sangue especial. Nós lemos no capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, João, ele contempla no meio do trono, e ao redor do trono, ele diz que ele viu 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás,
E João então dá a descrição desses 4 animais. Há uma importância extraordinária dentro do contexto desta mensagem, esta leitura. E João diz que o primeiro animal era como o leão, semelhante ao leão. O segundo animal, João diz que era como um bezerro ou como um boi. O terceiro animal tinha rosto de homem. E o quarto animal era como uma águia voando. E, queridos irmãos, quando o ancião se levanta e diz para João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. No capítulo 49 do livro de Gênesis, quando o patriarca Jacó levanta-se para abençoar os seus filhos, ao chegar por volta do versículo 8, ele começa então a abençoar o seu quarto filho, Judá. E a bênção que tocou para Judá foi uma bênção extraordinária. Judá recebe a bênção da primogenitura. A primogenitura que deveria ficar com Rúben não ficou. Então deveria passar para Simeão e não passou. Deveria passar para Levi, também não passou. E ela então para em Judá. E a palavra profética sobre Judá é uma palavra messiânica. Quando o patriarca Jacó diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, como leão forte deita-se, e como leão velho dorme, e quem o despertará? Mas o versículo seguinte, que é o versículo 10, trata justamente sobre a raiz de Davi, dizendo: o cetro não arredará de Judá, nem o legislador de entre os seus pés, até que venha Siló. Numa determinada tradução diz: até que venha aquele a quem pertence. Aliás, a palavra Siló significa aquele a quem pertence. E a ele, Siló, se congregarão os povos. Queridos irmãos, quando nós lemos no Apocalipse a figura desses 4 animais que estavam no meio do trono e ao redor do trono, e os 4 animais que aparecem com olhos por diante e por detrás, ou seja, nada se furta da atenção destes 4 animais, nós remetemos para o contexto bíblico sobre as posições em que eram colocadas as 12 tribos de Israel, quando por ocasião do acampamento de Israel, quando Israel ia acampar-se por muito tempo, então armava-se o tabernáculo. O tabernáculo era armado numa posição de frente para o oriente, de frente para o levante do sol, para o nascente do sol. E é interessante que as 12 tribos de Israel eram divididas em 4 blocos de 3. O primeiro bloco de 3 era comandado por Judá, e Judá ficava na frente do tabernáculo para a banda do oriente, para a banda do nascente, e junto com Judá estava Issacar e Zebulon. Judá estava na frente, formando uma espécie de uma barreira. Era a maior tribo de Israel, era Judá. Judá era a tribo que tinha mais homens valentes. Judá se colocava no meio, e à sua direita estava Issacar, e à sua esquerda estava Zebulon. Judá levantava o seu estandarte. A cor de Judá é a cor vermelha, a cor carmesim. A cor de Judá nos lembra o sangue de Jesus. A cor vermelha, ela era processada a partir de um inseto
inseto que havia no deserto. E eles pegavam o inseto, moíam o inseto, e depois com o pó deste inseto, então eles misturavam em essência e se tornava uma cor vermelha bem brilhante, e tingia os tecidos com esta cor vermelha. E a cor de Judá é a cor vermelha. Bem na frente do tabernáculo, formando uma grande barreira, estava Judá. Judá levantava o seu estandarte vermelho, e no meio do estandarte estava bordado o leão, que era o emblema da tribo de Judá. Daí a expressão o leão da tribo de Judá. Zebulon e Issacar estavam juntos com Judá na frente da banda do levante, da banda do sol nascente. Então eles não tinham bandeiras próprias, eles não tinham estandarte próprio. Issacar tinha que levantar também a bandeira de Judá. Zebulon também tinha que levantar a bandeira de Judá, pois era um líder tribal. Então eles não tinham as suas próprias bandeiras, eles não tinham seus próprios emblemas. O emblema deles era o emblema do líder, o emblema deles era o emblema de Judá. A bandeira deles era a bandeira de Judá. Quando se levantava as 3 tribos na frente, formava ali um batalhão. Interessante que logo atrás, depois de Judá, Issacar e Zebulon, estava Moisés e Arão. E logo após as famílias de Moisés e Arão, então vinha a entrada principal do tabernáculo. Ou seja, para entrar no Arraial dos Santos, para entrar no tabernáculo, precisava passar por Judá, precisava passar por aquele emblema tão maravilhoso, o emblema do leão, precisava passar por esta barreira. Quando o sol se levantava, o sol já clareava logo Judá. Judá estava ali como uma forma de proteção, Judá estava ali como uma forma de fazer sombra aos demais do acampamento. Judá estava ali para algumas garantias. Aliás, o leão, ele oferece algumas garantias para a sua prole, para o seu rebanho. O leão oferece a primeira garantia. O leão oferece a garantia da segurança. Quando o leão está presente, há segurança na prole. Quando o leão está presente, os filhotes podem dormir. Quando o leão está presente, a leoa dorme descansada. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: o leão da tribo de Judá está aqui, e ele diz: descansa e dorme, porque estou presente. O leão oferece uma outra garantia. Quando o leão está presente, a prole sabe que vai haver alimento. Quando o leão está presente, a prole sabe que não vão perecer de fome, porque ele traz a presa, ele traz o alimento, ele traz a carne, ele traz o sustento. A presença do leão é garantia de sustento. A presença do leão é garantia que nós vamos permanecer vivos, fortes e alimentados. A terceira garantia que o leão traz é a garantia da procriação. Se houver o leão, é sinal que o rebanho vai crescer. Se houver o leão, é sinal que vai haver filhotes. Se houver leão, é sinal que vai haver leãozinho. E eu quero dizer uma coisa para os senhores: a alegria de Deus, a alegria do céu é ouvir choro de criança na igreja. A alegria do céu é ouvir choro de criança no berçário da igreja. E eu sei que aqui nesta noite tem tantas crianças, e já estão chorando, e já estão glorificando, e já estão adorando. Aleluia, glória seja dada ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa trindade augusta e santa. Aleluia. Mas Judá tem uma característica especial, por isso ele é chamado de leão da tribo de Judá, esta figura emblemática da igreja. Oh irmãos, quando lembro de Judá, eu não posso me esquecer do episódio de Benjamim, quando eles retornaram pela segunda vez ao Egito. Lá estavam Benjamim. Oh, como foi difícil para Jacó liberar o seu filho, como foi difícil, mas Judá entrou na frente e disse: papai, libera Benjamim. Simeão já
está preso lá. E nós estamos aqui para morrer de fome, papai. Não temos outra alternativa. E o governador daquela terra disse que eu não vou ver o seu rosto se não levar o meu irmão mais novo. Libera, eu dou garantia, eu sou Judá, papai. Eu garanto, aqui estão meus 2 filhos. O senhor pode matá-los, o senhor pode fazer o que quiser com os meus 2 filhos. Eu vou trazer Benjamim de volta. Então Jacó, com lágrima nos olhos, libera Benjamim. E ao chegarem lá, então José viu Benjamim. E quando eles vão retornando, irmãos, eles foram surpreendidos pela escolta do governador. E a escolta dizia: olha, vocês pagaram o bem que o governador fez com vocês com o mal. Alguém roubou a taça do governador. E Judá diz: olha, com quem estiver essa taça, vocês podem levar como escravos. E quando olharam para os sacos de mantimento, a taça estava no saco de mantimento de Benjamim. E Judá entra na frente. E Judá disse: não, Benjamim não, é a minha palavra. Eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Lá estava Judá. Disse: Benjamim não, eu prometi ao papai que levaria Benjamim de volta. Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Glorifica Ele, exalte a Ele, prostre diante dEle, adore e beija. Aleluia. Ei, ai, corachevia. Neriaba sob a gorácia. Eu não posso esquecer da tribo de Judá, porque ela é o emblema do Senhor. Aleluia. Oh, irmãos, quando o Senhor disse a Moisés: Moisés, prepare 12 homens, um líder de cada tribo, para espiar a terra, e manda espiar a terra. Então o líder da tribo de Judá, os irmãos conhecem o nome dele, Caleb, era o príncipe da tribo de Judá. Ele foi, voltou, e quando eles conquistam a terra, Caleb agora já estava com 80 anos de idade. Caleb agora já estava com as cãs acentuadas. Então Caleb procura Josué e disse: Josué, você é o meu líder, mas eu quero fazer um pedido para você. Você sabe que nós entramos nesta terra 40 anos atrás. Você sabe que nós andamos isso aqui do norte até o sul, Josué. E você sabe que só nós 2 restamos. Você sabe que os outros pereceram, não puderam ver. Agora eu quero te fazer um pedido. Talvez Josué poderia pensar: será que Caleb quer aposentar? Caleb já está idoso, Caleb já está cansado, 80 e tantos anos de idade. Você quer aposentar, Caleb? Não, não é nada disso. Caleb, você quer um lugar tranquilo? Eu conheço os lugares por aqui, Caleb, na beira do rio Jordão. Oh, que lugar bonito, cheio de palmeira, cheio de árvores frondosas. Você quer esse lugar? Não, não é isso que eu quero, não. Eu sou da tribo de Judá. Você lembra que eu fui nas montanhas? Você lembra que eu vi gigante aqui? Eu lembro, e eu nunca parei de sonhar de mandar esse gigante para o chão. Eu nunca parei, sempre imaginei chegando aqui e derrubando esses gigantes, chegando aqui e tirando esses gigantes das montanhas. Eu quero as montanhas. Eu quero as montanhas. Eu quero os gigantes. Sabe o que significa isso? O leão da tribo de Judá não corre de desafio. O leão da tribo de Judá, quanto maior é o gigante, aí é que ele se enfurece, aí é que ele fica faceiro, aí é que ele quer brigar, aí é que ele quer lutar. Ele é o leão da tribo de Judá. O tabernáculo representava o arraial dos santos. O tabernáculo representava o assento da morada do Senhor com o seu povo. Na retaguarda do ocidente estava a tribo comandada por Efraim. E junto com Efraim estava Benjamim e Manassés. O emblema de Efraim era a cor de púrpura. E levantava a sua bandeira.
E na bandeira de Efraim estava a figura de um boi. Primeiro animal, o leão, bem na frente. É o primeiro da frente. É o primeiro que você tem que encarar. É o primeiro da fila. Na retaguarda estava o boi. E eles levantavam a bandeira cor de púrpura, que é a cor de Efraim. Junto com ele estava Manassés, seu irmão. E ao outro lado estava Benjamim, a tribo de Benjamim. Eles não tinham bandeiras próprias. Manassés não tinha bandeira própria. A bandeira dele era a bandeira do líder da tribo. Eles não tinham estandarte próprio. O estandarte deles era o estandarte do líder da tribo. Eles levantavam a bandeira com a figura do boi também. Sabe o que significa isso? A nossa bandeira não pode ser uma bandeira própria. Dentro do conceito eclesiástico da nossa igreja, nós temos que ter a bandeira do nosso líder estabelecido pelo Senhor. Ainda que você também seja um líder, ainda que você também seja uma tribo, ainda que você também encabece uma tribo, mas a sua bandeira deve ser a bandeira do líder. O seu emblema deve ser o emblema do líder. Arai queria chovia corra e debria chomenevia corrácia. E no meio do trono e ao redor do trono eu vi 4 animais. Tinha olhos por dentro e por fora, na frente e atrás, olho para todo lado. O primeiro animal era o leão, o segundo animal um bezerro. Mas irmãos, do outro lado, da banda do norte, estava a tribo de Dan comandando. E a tribo de Dan comandava a tribo de Asser e de Naftali. À direita estava Asser, à esquerda estava Naftali. E Dan levantava a sua bandeira. A bandeira de Dan era a bandeira cor de azul, azul celeste, um azul forte. E na bandeira de Dan estava desenhada uma águia. E a águia que estava desenhada não era uma águia com as asas fechadas. Era uma águia com as asas abertas. Não era uma águia esmurecida. Era uma águia em posição de voo. Era uma águia em posição de combate. Era uma águia em busca da sua presa. Ai, comarachévias. Oh, aleluia. O leão da tribo de Judá está aqui com seu estandarte levantado. E diz: quem vai se atrever a passar? Interessante, irmãos, que Judá e as 2 tribos que estavam ao seu lado faziam uma espécie de uma parede. $186.000 homens que pegavam na espada uma parede. Mas na banda do sul estava Rúben como líder tribal. E junto com Rúben estava Gade e Simeão. Gade e Simeão, 2 tribos aliadas a Rúben. Agora, interessante. O emblema de Rúben, a cor dos rubemitas, era a cor dourada, era ouro. Ele levantava o seu estandarte dourado. Só que tem um detalhe. A figura deste estandarte, desta bandeira, era o rosto de homem. Por que Rúben aparece como um estandarte com o rosto de homem? E lá no livro do Apocalipse, o Senhor revela a João esses 4 animais: leão, boi, águia e rosto de homem. Rúben era o filho primogênito, era o primeiro filho. Rúben tinha direito à primogenitura, herança dobrada.
da sequência, a linhagem patriarcal. Entretanto, Rúben subiu à cama do seu pai. Entretanto, Rúben traiu a confiança do seu pai. E ele recebe como emblema da sua tribo e da tribo que havia de liderar, um emblema de homem, para ele nunca esquecer que ele perdeu para Judá, que ele perdeu para o leão. O leão seria o seu emblema, mas agora é Judá que é o emblema. Por isso Rúben recebe o nome de inconstante como a águia ou como as águas. Natureza humana, natureza falha. Lá estavam os 4 animais em volta do tabernáculo, e no meio do trono, e em volta do trono. É interessante, mas tem uma coisa interessante aqui que eu me lembro agora. É que a tribo de Levi foi dividida em 4 partes. A primeira parte, representada por Moisés e Arão, que estava na frente do tabernáculo. Moisés e Arão na frente do tabernáculo, logo depois das tribos comandadas por Judá. Mas Levi teve 3 filhos. Preste atenção nisso. Isso é tremendo, maravilhoso. Eu fui impactado por Deus enquanto orava nesta manhã, buscando de Deus, humildemente, com muito temor e tremor, uma palavra para vos trazer. E o Espírito de Deus me levou nesse texto e me fez chorar prostrado, dizendo: obrigado, Senhor, obrigado que eu não estava vendo isso. Levi tinha 3 filhos: Gerson, Merari e Coate. Os 3 filhos de Levi receberam a incumbência do serviço do tabernáculo. Arão foi escolhido. Arão era coatita, era da tribo, era dos filhos de Coate, coatita. Moisés também era coatita. Arão foi escolhido por Deus. Deus deu prova desta escolha, fazendo a sua vara florescer. E a partir de Arão, coatita, os seus filhos passaram a ser chamados sumos sacerdotes. Entretanto, os 3 filhos de Levi receberam incumbências para o serviço do tabernáculo. Os gersonitas estavam lá atrás, na parte de trás do tabernáculo. Ao norte estavam os meraritas de Merari. Gersonitas e meraritas receberam 4 carros e 8 bois. Para quê? Eles estavam incumbidos de carregar as cortinas do tabernáculo. Eles estavam incumbidos de carregar os pilares do tabernáculo, os utensílios externos do tabernáculo. Gerson e Merari eram os meraritas, levitas, meraritas, levitas, gersonitas. Agora havia os levitas coatitas. Os levitas coatitas não receberam carro. Os levitas coatitas não receberam bois. Os levitas coatitas, quando o tabernáculo era desmontado, eles colocavam os varais e colocavam nos ombros a arca da aliança. Merarita não podia pôr a mão na arca da aliança. Gersonita não podia pôr a mão na arca da aliança. Só coatitas podia carregar a arca da aliança e carregar o altar de bronze, o altar de incenso.
e os utensílios do tabernáculo eram estritamente reservados para coatitas. Aí você diz: o que tem a ver isso, pastor? Tem muito a ver. No capítulo 6 de 2 Samuel, precisamente pelo versículo 8, 7 ou 8, nós encontramos uma tragédia acontecendo em Israel. Davi assume o governo e Davi disse: eu tenho que levar a arca do Senhor. A arca do Senhor está na casa de Abinadab, e eu preciso pegar essa arca e levar para a casa do Senhor. Eu preciso levar para um lugar seguro. E então Davi, cheio de boas intenções, ele escolhe 2 levitas, filhos daquele que hospedava a arca, e disse a eles: vocês vão conduzir a arca, porque vocês são levitas, vocês são ministros, vocês foram escolhidos para serem levitas, então vocês vão conduzir a arca. Só que nós vamos fazer diferente. Nós vamos construir um carro novo. Nós vamos pegar um boi novo, porque os filisteus não carregam a arca dos ombros, ou o seu Deus dos ombros, carregam em carro novo. Os povos que circunvizinham a nossa nação carregam os seus deuses em carro novo. Então nós vamos fazer um carro novo, porque nós vamos carregar a arca da aliança num carro novo. Ei, façam o que quiser, copiem o que quiser copiar. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, eu acho linda essa expressão de Paulo, porque Paulo diz assim: não vos conformeis. Sabe o que é conformar? Fazer uma forma igual, está em forma idêntica, conforma. Não entre na mesma forma, não entre na mesma forma deste mundo, mas transformai-vos, transformai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas eu não posso, eu tenho que ser fiel a esse texto. Para quê? Qual o objetivo de não conformar? O que eu vou ganhar com esse negócio de não copiar? Pois está dando certo ali, o negócio lá está bom, rapaz, o negócio está... Para que experimenteis para que você sinta uma provinha, para que você sinta o gostinho da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Mas irmãos, lá vai o carro novo, e um boi novo, e a arca, e ali tem um moço, um levita, um moço forte, bonito, cheio de boas intenções, cheio de vontade, animado, afoito. Opa, fui escolhido. E lá vai a arca, ele está ali, e o povo vendo a arca passar, e eles ali do lado. De repente o boi passa num lugar meio acidentado, e o carro pende, e a arca vai. Quando a arca vai rodando, Uzá, podia ser Aiô, mas é Uzá. Uzá fala: não, eu não posso deixar a arca do Senhor cair. Não, não posso. Eu? De jeito nenhum. Eu não posso deixar um negócio desse acontecer. Aliás, eu sou levita também. Aliás, eu também tenho unção. Irmãos, Satanás está querendo destruir um monte de Uzá por aí, propagando que não existe ungido do Senhor, que todos são ungidos igualmente. Lembra o que aconteceu com Miriam? Lembra o que aconteceu com aquela gente? Lembra o que está acontecendo até hoje? Cheio de boa intenção. É a arca,
arca é a obra de Deus. Eu não vou deixar cair. Quando Uzá põe a mão para segurar a arca, o texto diz: acendeu a ira do Senhor contra Uzá. Até aí estava indo bem, irmão. Até aí Uzá estava vivo. Até aí Uzá estava preservando a vida. Mas quem mandou eles construir carro? Quem mandou eles arrumar boi novo? Quem mandou eles inovarem? Desculpe os senhores, mas esta manhã Deus me impactou com esta palavra. Acendeu a ira de Deus contra Uzá. E o texto diz: e Deus oferiu e abriu uma brecha. Na minha tradução diz que abriu uma brecha, um tiro de bazuca no peito de um homem. Imagina, irmãos, um tiro de bazuca no peito de um homem abriu um buraco que dava para ver do outro lado. Mas por que é que Uzá, sendo levita, sendo da tribo de Levi, o capítulo 6 de 1 Crônicas, talvez no versículo 27, se não me foge a memória, nos revela por que é que Uzá teve o peito aberto por um tiro do céu. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus, porque as armas dele são letais. Sai da frente e deixa o povo de Deus passar. Sai da frente. Sai da frente. Pare de murmurar. Sabe por que Uzá morreu sendo levita? Só os coatitas podiam carregar a arca. Só os coatitas podiam colocar o ombro. Só os coatitas podiam tocar na arca. E Uzá, merarita. Uzá podia carregar a cortina. Uzá podia carregar os pilares. Uzá podia carregar as bases. Mas só os coatitas podiam carregar a arca. Só os coatitas tinham o direito de tocar na arca. Levita, filho de Levi, mas tocou onde não devia tocar, pois a mão onde não devia colocar. Assim diz o Senhor nesta noite: ai daqueles que tocarem na minha obra, tocarem nos meus ungidos, tocarem nos meus planos, tocarem nos meus projetos. Você não esperava por essa, né? Eu também não. Passei 30 dias preparando material para vir a essa reunião. Mandei o material. E chego aí, o senhor diz: não, não é nada disso. Não é nada disso. A profecia mais linda que eu já vi na Bíblia sobre o Messias é a profecia que foi vaticinada por um profeta polêmico.
O nome desse profeta de Deus, polêmico, mas era um profeta de Deus, era Balaão. Pastor, Balaão era um profeta de Deus? Sim, claro. Evidente. Homem de Deus. Profetizava, Deus usava ele e usava mesmo. Usava a ponto dos incrédulos crer na profecia dele. Usava. E a profecia mais linda, messiânica que eu já vi no contexto bíblico é a profecia que saiu dos lábios de Balaão. Capítulo 24, versículo 17. Balaão abre a boca e diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Ele estava profetizando sobre ele mesmo. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Ele estava falando sobre ele mesmo. Quer dizer, eu já estou fora. Eu já sei que já acabou meu ministério. Ele abre a boca e Deus toma a boca dele. Deus pode usar uma pessoa, independente da situação dele, porque Deus é Deus. Ele usa jumenta, ele usa jumento, ele usa urubu, ele usa galo, ele usa, ele é Deus, tudo é dele, foi ele que fez, está na mão dele. Eu não acredito. Enfrenta ele que você vai ver. Até pedra ele usa. Até pau ele usa. Ele usa até objetos inanimados. É dele. Jesus disse: olha, vocês estão se gloriando aí, dizendo: somos filhos de Abraão, somos filhos de Abraão, somos filhos de Abraão. Larga a mão de ser bobo. Larga a mão de ser, desculpa a expressão, besta. Até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. É dele, a glória é dele, o universo é dele, o céu é dele, a terra é dele, os mares são dele, os peixes são dele, os animais são dele, as aves são dele, você é dele, eu sou dele, nós somos dele. Aliás, por causa dessa conversa fiada dos irmãos, o negócio é sério. Por causa dessa conversa fiada dos fariseus, dos saduceus, foi por causa dessas conversinha. Cadê conversinha? Gente que não tem o que fazer, fica conversando, falando bobagem, batendo no peito, mostrando credencial, dando carteiraço. Foi por causa de conversa desses fariseus, desses saduceus, é que Isaías profetizou sobre eles, que eram ovos de serpente. Isaías falou sobre eles: e quem comer do ovo deles está morto. Aí vem João Batista, e João Batista disse: raça de cobra, serpente venenosa, quem vos induziu fugir da ira futura? O machado está posto ao pé da raiz da árvore. Vocês são cobra venenosa. Por que somos cobra? Porque vocês andam dizendo aí: nós temos por pai Abraão. Pare de falar isso. Eis aqui o cordeiro, eis aqui o cordeiro, eis aqui o cordeiro. É do cordeiro que vem. Vê-lo-ei, mas não agora. Abraão já tinha visto fazia tempo. Isaac já tinha visto fazia tempo. Moisés já tinha visto fazia tempo.
Agora aparece o profeta Balaão. Foi usado por Deus muitas vezes, mas agora ele abre a boca. E Deus fala: agora eu vou profetizar contra você mesmo pela sua própria boca, para você largar de ser bobo. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. A única profecia bíblica que fala sobre a estrela de Jacó. Não tem outra profecia bíblica falando sobre a estrela de Jacó. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro de Israel, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Profecia mais linda, messiânica que eu já vi. A única profecia que mostra a estrela brotará de Jacó. Uma estrela. Você não vai achar. Estava conversando com o pastor hoje, nas muitas pesquisas que a gente vai fazendo, vai fazendo conexões de uma palavra e outra, usando a regra da hermenêutica, combinando aqui, se não combina, larga para lá, e vai encaixando. O nome Lúcifer não significa estrela. Lúcifer significa ladrão de brilho, ladrão de luz, quem rouba a luz, ladrão. Irmãos, mais 10 minutos. Pouco saberíamos sobre esse profeta, pouco saberíamos. Aliás, se não houvesse essas relações revelatórias do Novo Testamento, por Pedro, por Judas e por Jesus, não teríamos informações que comprometeriam o profeta Balaão. Porque se você ler as profecias dele, você fala: esse homem de Deus rejeitou dinheiro, rapaz. Rejeitou e falou que só fala o que Deus mandar. Olha aí. Só que Jesus vem e tira a máscara de Balaão, Pedro vem e tira a máscara de Balaão, Judas vem e tira. Agora, o mais interessante é Judas, irmão do Senhor. Judas fala de Balaão e depois Judas diz assim: estrelas errantes, para os quais está reservado as negruras das trevas. Você sabe que nós estamos no planeta chamado Terra, que originalmente chamava-se Éden. Esse planeta chamava Éden. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim na banda do oriente do Éden. Depois, por causa de Adão, terra, humo, então passou a ser chamado Terra, planeta Terra. Estamos no sistema chamado Sistema Solar, e nesse Sistema Solar tem bilhões de estrelas, grandes, pequenas, fulgurentas. Mas essas estrelas, se elas quiserem sobreviver, elas precisam seguir a órbita certa. Elas têm que orbitar, ou seja, precisa seguir a linha certa, se elas quiserem sobreviver. Quando uma estrela resolve sair da órbita, ela cresce. Interessante. A estrela sai da órbita e começa a roubar luz de estrelas que estão nascendo e vai agregando. As estrelas que estão nascendo vão agregando a ela. Quando ela sai da órbita, ela vai crescendo. Ela vai crescendo, 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 crescendo. Até de dia dá para ver ela tão grande. Só que ela vai crescendo e explode. Quando essa estrela explode, ela sai arrancando pedaços do que tiver perto. Ela sai destruindo o que está perto. São pedaços de meteorito. Só que quando Deus fez a Terra, o planeta, a Bíblia diz: Deus fez a Terra e não fez vazia. Diferente dos 9 planetas que conhecemos no sistema, a Terra é o único que foi feito para ser habitado. E por ter sido feito para ser habitado, Deus colocou um cinturão em volta desse planeta chamado ionosfera. É fogo puro. Esse cinturão é fogo. Sabe por quê?
Quando uma estrela dessa arrebenta, o pedaço do meteorito vem direto à Terra, mas bate no cinturão de fogo e derrete. Sabe o que significa isso? Deus não te fez vazio. Deus não te chamou para ficar vazio. Deus te chamou para tabernacular com você. Deus te chamou para ser morada do Espírito Santo e te cercou de fogo. Quando uma estrela errante desta por aí, que não quer mais seguir órbita, que anda após o caminho de Balaão, arrebenta todo, tenta te atingir, mas o fogo derrete, mas o fogo derrete, mas o fogo derrete. Glorifica a Deus. Ai deles. Judas diz: ai deles. Ai deles. Pois entraram pelo caminho do prêmio de Balaão. Quanto que você vai me dar? Agora eu estou cobrando. Ah, é? Virou prostituta, é? A minha unção não tem preço. A unção que Deus me deu não tem preço. A graça que Deus me deu não tem preço. A sua chamada não tem preço. A unção de Deus na sua vida não tem preço. Vamos colocar em pé. Amanhã a gente fala mais. Não vai dar. Tem 10. Falta 10. Eu quero usar esses 10 para orar, viu, pastor? Amanhã nós vamos entrar aqui num outro negócio aqui, irmãos. O negócio está ficando estreito. Está ficando apertado, mas conduz, em pé. Vou orar por você. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus. Saia do seu lugar, venha para frente em nome de Jesus. Venha entregar sua vida para Jesus nesta noite. Venha reconciliar com Ele. Venha ficar na sombra do Altíssimo, na sombra de Judá, na sombra do leão da tribo de Judá. Onde está a primeira pessoa? Pode vir à frente, eu vou orar por você. Se está tão difícil, levante a sua mão onde você está. Reconciliando com Deus agora. Eu vou ministrar em seu favor. Vou ministrar em favor da sua vida espiritual, em favor da sua saúde física e espiritual. Eu sei que muitos milagres aconteceram nesses dias e hoje não será diferente. Aleluia, 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 aleluia. Eu gostaria de pedir a você, com todo respeito, com o acatamento do nosso querido pastor, que você colocasse a sua mão direita em cima do seu coração. A mão direita, eu creio que o Senhor vai fazer esquentar a sua mão agora. Milagres extraordinários irão acontecer. Quero dizer a você nesta noite que os teus dias de vida serão acrescentados. Ele tem poder. O salmista disse: Deus falou uma vez só, mas eu ouvi a voz tão forte que ecoou e eu ouvi 2 vezes. E o que é que tu ouviste? Eu ouvi: o poder pertence a Deus, 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 o poder pertence a Deus. Feche os seus olhos, querido Deus.
no nome perfeito e santo de Jesus Cristo, teu Filho amado e precioso. Oramos nesse instante, meu Senhor. Queremos te pedir, toca nestas mãos que está sobre o coração. Toca, 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 Senhor. E vai, Senhor, eliminando todo o mal, toda gordura, gordura localizada, gordura no sangue, gordura nas veias. Oh, agora, Senhor, troca veias, Senhor, as coronárias, as artérias. Senhor, vai tocando, toca, toca, toca nos rins, toca no fígado, toca no baço, toca no útero, no ovário, na próstata, toca no coração, no pulmão, toca nas cordas vocais, toca nas cordas oculares, toca no cérebro, toca nos ossos, toca nos nervos, toca no sangue, toca na pele, Senhor, agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré.